O professor Taurino Araújo, o polímata brasileiro, é advogado, professor e escritor. Na verdade, alguns não sabem como devem chamar, porém uma coisa é certa: Taurino Araújo é uma daquelas figuras que servem de referência para uma geração, não só pela sua atuação na área do direito e como professor universitário, mas pelo vasto conhecimento nos mais variados campos do saber. Por isso, a intelectualidade baiana o define como um polímata brasileiro do nosso tempo, que integra a vida, o folclore do nosso estado, juntando mito e logos. Ele também é reconhecido por sua luta em defesa da lei no estado da Bahia. Fato esse que ele rendeu a maior comenda, a mais alta honraria do Estado e da Assembleia Legislativa desse Estado, a comenda de cidadão benemérito da liberdade e da justiça social, João Mangabeira. E também recebeu a mais alta honraria concedida pela cidade de Salvador, Bahia, a medalha Tomé de Souza, onde adquiriu o título de comentador. Eu poderia falar várias coisas sobre Taurino, porque conheço essa pessoa há mais de 22 anos. Né? Ele, inclusive, só cometeu um erro na vida dele, foi disputar o DA de Direito contra a minha chapa e perdeu. Mas, né, lá na UES, lá na Universidade Estadual de Santa Cruz. Mas, o que eu gostaria de destacar de Taurino, antes de passar a palavra para ele, que eu acho de um alcance social tremendo, de um alcance social relevante, não é o Taurino escritor, não é o Taurino advogado, não é o Taurino professor universitário, mas é o Taurino defensor ativo da Justiça Federal. Ele há mais de 20 anos que faz esse trabalho de defensor ativo, defendendo os mais fracos e os mais necessitados, né, sem nada receber por isso, e numa advocacia de qualidade. A exemplo do célebre caso de um cidadão chamado Chico Cearense, que ele vai contar aqui. Então eu gostaria muito nesta noite de louvar Taurino Araújo, o defensor ativo, o defensor dos mais fracos, dos mais necessitados. Gostaria também de registrar a presença aqui do professor e coordenador de pesquisa do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, o nosso colega professor Cleiton. Sem maiores delongas, né, passo a palavra ao convidado da noite, professor Taurino Araújo. Falar num anfiteatro é uma coisa de uma enorme responsabilidade. O anfiteatro ele tem o poder de democratizar a fala, porque o orador, por mais que olhe ao alto, ainda encontra a cidadania ao alto. E isso é muito animador. Se ele olha para frente, a retaguarda o vigia. Se ele olha para baixo, se defronta com uma mesa alta, da mais alta qualidade. E se ele olha para frente, se defronta com a vigília da Câmara filmando, de modo que essa é uma grande responsabilidade. Eu gostaria de, saudando ao professor Nery, saudar toda essa mesa alta, essa estudantada tão plural que aqui comparece, os colegas professores, a comunidade feirense, os alunos que vieram de outras faculdades, de outras instituições também, para nos ouvir e dizer da importância que é participar desse evento que inicia e demarca, de algum modo, como um instante das nossas vidas, que é o de registrar a vocação extensionista da Universidade Estadual
Santana, como uma vocação temática para fazer universidade verdadeiramente insociável nos seus aspectos de ensino, de pesquisa e de extensão. Quando nós nos propusemos a falar hoje sobre um percurso interdisciplinar, sobre hermenêutica, sobre uma concretização disso tudo na questão criminal, é claro que um discurso desse tipo mostra a importância de se detectar bem os lugares de status e de menosprezo na nossa sociedade, e isso não é coisa de hoje, isso é coisa muito antiga. Se o professor Agenor Sampaio Neto louva em mim o defensor dativo, eu louvo nele o advogado defensor das relações de consumo. Porque numa sociedade de consumo, defender o consumo é defender um construto importante para a cidadania. Porque a inserção a partir do consumo, ela é provocadora de inserções em outras instâncias. E o próprio tema que nós estamos estudando aqui hoje, estamos debatendo aqui hoje, ele fala muito desses lugares de inserção, desses lugares de separação. E isso se torna importante para que se possa falar naquele protagonismo da construção de uma sociedade brasileira. Para que nós possamos falar de uma equanimidade cultural, de uma cultura autenticamente nacional e autenticamente plural, que se encontram, para muito orgulho meu, na fala de Jorge Amado, que no ano passado foi ressuscitado em memória para receber também o título de cidadão benemérito da liberdade e da justiça social João Mangabeira. Recebeu a mesma honraria que eu recebi, isso aí para mim foi uma grande honra. Porque, vindo do interior, eu sempre me identifiquei muito com a literatura amadiana, com o lugar dos excluídos, com o lugar dos sem voz e dos sem vez. Pensando em falar tantas coisas a meu respeito, a Agenor dizia que ia falar também da minha biografia, ainda inédita. Mas eu já vou antecipar um pouquinho, que é a questão do tinha no bolso apenas uma ficha telefônica e muita vontade de falar. Porque a professora Nívia falou da questão da extensão como esse lugar de inclusão. Aí, nascido bastante pobre, eu vou estudar na Universidade Estadual de Santa Cruz, que não era ainda Universidade Estadual de Santa Cruz, mas era a Federação das Escolas Superiores de Ilhéus Itabuna. E não dispondo de recursos para pagar a universidade, eu encampei a luta pela universidade pública e gratuita no sul da Bahia, que veio depois a se tornar a Universidade Estadual de Santa Cruz. Aí, conversando também antes com o professor Nélio, a respeito da última vez que nos vimos aqui nesse mesmo anfiteatro, eu acompanhava com o professor Agenor Sampaio Neto, Valdir Pires, e na viagem lembrávamos do modo como ele me conheceu. Quando era candidato a governador da Bahia, e eu ainda não votava, e proferi naquela época o discurso "O Brasil nasceu na Bahia", falando da importância do avanço da luta democrática. E
Passados 7 anos depois daquele evento, naquele primeiro, em 86, eu ouvia alguém dizer, é muita emoção para um peito só. 7 anos depois, eu dizia, na cerimônia de minha formatura, quando conclamei a comunidade Grapiúna, a formação de uma universidade comprometida com a filosofia, as ciências e as artes, eu repeti a frase de Valdir, é muita emoção com um peito só. E, passados mais anos ainda, eu recebo o título de comendador medalha Tomé de Souza, e Valdir Pires se encontra presente. E naquele dia eu falava para ele uma coisa que repito para vocês nesse momento, e que nesse testemunho de vida constitui assim uma espécie de contribuição para o passeio nesses campos interdisciplinares, uma contribuição para uma hermenêutica jurídica que valha a pena no lugar de um enfoque criminal, que seria o seguinte, que durante toda a minha vida eu lutei por uma sociedade plural, uma sociedade onde o ter e o ser tivessem o mínimo de diferença. E Valdir Pires ficou muito emocionado com tudo isso naquela época. E eu estava lembrando aqui com o professor Nery desses eventos todos, desses transcursos. Porque a sociedade humana, ela sempre teve uma dificuldade muito grande de saber onde colocar o seu corpo, de onde colocar os seus doentes e os seus delinquentes. Sempre quiseram colocar os desviantes para debaixo do tapete. A história da humanidade é uma história que foi sempre demarcada por manifestações de status e de menosprezo. Isso desde a época pré-histórica. E Gandra Martins fala de uma situação que na sociedade pré-histórica o dirigente e o dirigido viviam no mesmo mundo. Sofriam os efeitos das mesmas intempéries, da mesma chuva. Mas mesmo nesse momento já se pode verificar que havia dirigentes, uma espécie, em variadas culturas, de cacique, de pajé, e eles dirigiam aquele pequeno grupo social. Dirigindo, eles obtinham ao longo do tempo informações privilegiadas. E isso, adiante, quando surgem as cidades, com cidade, escrita e comércio, vem demarcar a existência de lugares diferentes, lugares temporalmente diferentes, lugares realmente diferentes e lugares socialmente diferentes, lugares como se fossem lugares para ricos e pobres. Quando um criminalista fala uma coisa dessa natureza, fica parecendo até que é um discurso idealista, que é apenas um discurso falacioso. Mas vejam que quando alguém é fechado de criminoso, a primeira coisa que essa pessoa deixa de ser é pessoa e passa a ser, na definição de Roberto da Mata, um indivíduo. E aí o indivíduo não tem passado, não tem presente e também não tem perspectiva de futuro. Isso tudo compõe um ideário. E eu citei Jorge Amado de propósito, porque na literatura amadiana há um diagnóstico de toda essa situação. Essa situação de exclusão ao longo do tempo, essa situação que é bem nossa conhecida. E aí Jorge Amado chegou a dizer da obra dele que o fundamental era assegurar ao povo, a sua cultura e aos seus valores, condições de alcançar um protagonismo na construção da sociedade brasileira, e em particular de uma cultura autenticamente nacional, democrática e pluralista. Então, esse lugar da liberdade de expressão, ele é muito importante para a vida universitária. E
E quando se fala, professora Nívia, em ensino, pesquisa e extensão, e em extensão, mais precisamente, eu fico muito animado, porque isso é a possibilidade de nós fazermos um saber que seja mais verdadeiro, um saber que seja mais próximo do povo. Se nós tomarmos o direito em suas manifestações de fato, valor e norma, uma coisa que eu gosto muito de repetir e que é tão querida de vocês do Pronera, que lembra Greenhalgh, a luta faz a lei. A luta faz a lei. E nessa perspectiva de a luta faz a lei, é que nós temos a perspectiva de que o que é regulado pelo direito, ele é regulado pelo direito em razão de um ato de força. E hoje, o que é que nós vemos? O medo, ele tem sido vendido como uma mercadoria. É o medo da diferença. A sociedade atual, ela tem se tornado muito individualista. As bandeiras utópicas, elas vêm perdendo crédito, perdendo o sentido. Charles Bellman chega a falar de uma nova economia psíquica, uma economia onde tudo se manda buscar delivery. E essa economia, essa nova economia psíquica, ela é um lugar que não tem nem mais espaço para o vazio. Não tem mais espaço para a paciência, para a frustração, para a espera, porque tudo se manda buscar delivery. E aí o que acontece? A essência fica em segundo lugar. Em primeiro lugar está a aparência. Nesse lugar de aparência, não é mais importante ser, mas aparentar que é. E aí, na fala da professora Nívia também, uma coisa muito interessante. O curso de Direito ele foi montado para formar elites. E dentro dessa perspectiva da construção de uma hermenêutica sobre o enfoque criminal, uma coisa que nós notamos é o seguinte, é que a ocupação desses lugares, a ocupação desses lugares de poder, elas passaram mais pela aparência do que pela essência. Muito mais pela construção de um saber cosmético do que de um saber real, pautado verdadeiramente na realidade. E com isso, o que é que nós vemos? A reprodução de coisas que nós nem sequer sabemos o sentido que verdadeiramente tem. E aí, professora Ana Maria, nós vemos o professor Klaus Roxy criticando, por exemplo, o que faz o Supremo Tribunal Federal nesse momento, quando a teoria do domínio do fato. Porque o que se pretende com o emprego dessa teoria no momento é condenar até sem que haja prova de qualquer coisa. E aí a sociedade, na construção dessa hermenêutica, no sentido prático dessa hermenêutica, ela tem uma tensão muito grande sobre se o direito penal deve ser mínimo ou se o direito penal deve ser máximo. Se o controle deve ser pequeno ou em termos de se o controle deva ser absoluto de todas as condutas sociais. O direito social, o direito criminal, conforme o Pacto Democrático, ele deve ser a última ratio, a última medida que se deve aplicar em relação a um cidadão. Mas numa sociedade tomada pelo medo, na qual o medo é vendido como uma mercadoria qualquer, o medo tem um preço, o medo gera lucro, nessa sociedade se quer que uma espécie de direito penal inimigo. Ou seja, o nosso pequeno grupo é composto de cidadãos. Todos os diferentes não são cidadãos, são inimigos. Então, para os inimigos, vamos em busca das punições severas.
Tiremos as prerrogativas dos inimigos, as prerrogativas processuais dos inimigos. Se os condenarmos, tiremos também desses inimigos as possibilidades de ressocialização efetiva e plena. E aí, sem dizer necessariamente que tipo de inimigo e quem o inimigo, nós criamos um modelo de exclusão. Um modelo que o próprio Beccaria, no passado, já criticava. Porque ele dizia que o mais importante, é você ter uma punição mínima e efetiva, mas uma punição. E não punições graves, que nem sequer você sabe se chegarão a um termo ou não, apenas para atender a um capricho de que os bodes expiatórios estão sendo punidos. Então, essas reflexões todas, elas passam pela construção de uma hermenêutica jurídica na perspectiva de um enfoque criminal. Isso por quê? Porque aqueles que praticam comportamentos desviantes, eles são cidadãos também. Eles praticaram um fato delituoso, mas eles vêm da sociedade e retornarão para o meio social, uma vez que o Brasil não conhece a pena de morte. Do ponto de vista legal, não conhece a pena de morte. Então, o que acontece? A sociedade, ela fala muito a respeito de um nível extremo de desenvolvimento, mas as sociedades modernas, as sociedades complexas, elas passam por um mal que é a chamada palavra manipulada. Felipe Breton se refere a isso. Nas democracias contemporâneas, a palavra é manipulada. Ela tem um grande estatuto, porém é manipulada. E nesse momento, o que se vende como mercadoria? Se vende como mercadoria com medo. E aí nós vemos pessoas que não entendem de direito criminal, dando opinião sobre crime e dando opinião sobre política criminal, sem pensar no que pode acontecer amanhã, no tipo de sociedade que estamos pretendendo criar, que estamos pretendendo fazer. Isso é algo muito perigoso, porque a humanidade, ao longo do tempo, ela vem lutando muito por liberdade, essa palavra que me é tão cara, por igualdade e também por fraternidade. Esses ideais na Revolução Francesa, eles ficaram apenas como pontos de partida retóricos, mas eles são importantes para a concretização de uma sociedade verdadeiramente democrática. A liberdade, ela só deve ser restringida, como nós falamos anteriormente, como sendo última medida e não como primeira medida. Ou seja, você deve condenar para prender e não prender para condenar. Então, do ponto de vista de uma hermenêutica criminal e levando em consideração esses campos interdisciplinares, o que é que nós podemos ver? Que o direito criminal, ele é reclamado para tarefas que não são deles, direito criminal. Porque o direito criminal ele não vai resolver questões de ordem infraestrutural. Eles não resolverão a questão orçamentária da UERJ. Eles não garantirão a nossa segurança para além de muros. A justiça que nós precisamos fazer é uma justiça no dia a dia. E eu costumo muito dizer para os alunos o seguinte: vocês ficam tão preocupados em estudar direito penal, deveriam primeiro se preocupar em estudar direito civil, a lei de introdução, para ver como a vida funciona regularmente, ao invés de tanta preocupação com o crime. A experiência que se quer fazer no Brasil de criminalização de mais condutas do que já temos, ela é uma experiência que países como o Canadá, por exemplo, verificaram que não estava dando certo. Ou seja, você tinha um código penal e uma série de condutas incriminadas como crimes, como tipos penais.
Isso aí chega até a desmoralizar o direito penal na sua função. Então, são essas as reflexões iniciais que nós traríamos, porque afinal de contas isso aqui também é um debate no dia de hoje. Isso também é um debate no dia de hoje, e o professor de hoje está me lembrando de Chico Cearense. Aí dizia o Poder Judiciário: quem é Chico Cearense? Esse homem que ousa matar o piado. O crime de Chico Cearense. Estava assim nos autos, né? Chico Cearense, que absurdo, ele matou o piado. Aí no caso não explicavam que era um animal que estava com a patinha quebrada. Disse, ele fez isso por razões de ordem econômica. Ele trocou o animal por uma saca de milho. E aí esse homem viveu numa tortura enorme. Ele pensou que ao matar aquele animalzinho que estava em piaba por causa da pata quebrada, que eles estavam fazendo até um ato humanitário. Mas o que acontece? A lei de então dizia que não era possível, né, a comercialização de animais silvestres. E ficava esse homem sem entender as coisas, o que ele tinha feito e sobre se aquele fato era crime. Ele chegou a ser preso, aí eu consegui habeas corpus para o Chico, e ele depois foi absolvido, porque a lei fala no comércio, né, de animais, mas não regula aquela situação do escampo. Aí eu lembrei que Chico não tinha comercializado o animal, mas tinha trocado o animal por saco de milho. Isso é escampo. Ou seja, a lei regulava a mercancia, mas não regulava o escampo. E aí, eu fico lembrando, professor Nery, das páginas da ditadura militar no Brasil, na qual os precursores da advocacia criminal chegavam a invocar o Código de Animais para os presos políticos. Porque se fossem tratados como animais, eles estariam melhor tratados do que pelo regime de exceção. Aí aproveitavam o que tinha de bom, dessa perspectiva de um direito penal máximo, dizendo que eles são bichos mesmo, são animais, nós vamos tratá-los de modos condignos como tratamos os animais. Aí na cabeça de Chico, ele estava fazendo uma espécie de eutanásia daquele animalzinho, mas para o direito, aquilo ali era crime. E a perspectiva do crime passava pela comercialização de animais. Aí a nossa defesa, no Tribunal Regional Federal, e isso aí foi confirmado, né, lá, foi a de que Chico não tinha praticado o ato de comércio estrito, porque o escambo não era mercancia. Isso aí é mais coisa da área do professor Mateus, né? O debate hoje vai ser bom. E aí eu passo agora a palavra à professora Ana Maria Dias para esquentar esse debate, para que esse debate ele tenha sentido da concretização de uma hermenêutica jurídica sob o enfoque criminal. Parece que aquele microfone está bom também.